É um programa realmente especial, porque é uma entrevista, né, que a gente vai fazer, uma entrevista comigo. Chamei aqui um amigo, o professor Leonardo Lisboa, que já esteve aqui algumas vezes no Direito Talks, né, vocês conhecem já. Trouxe ele, né, porque hoje vou falar um pouco sobre a história do direito sergipano, sobre a história da direita em Sergipe, também um registro histórico para mostrar como é que foi esse processo de crescimento da direita aqui em nosso estado, como é que a direita em Sergipe participou dos grandes movimentos nacionais que culminaram no impeachment de Dilma, na eleição de Bolsonaro, e todo esse processo que a gente vivenciou ao longo dessa última década, né? E eu completo agora 10 anos de militância, então nada melhor do que ter um Direito Talks especial falando sobre essa história da direita, essa minha trajetória, contribuindo, colaborando para o fortalecimento da direita aqui no estado de Sergipe. Bom, como falou Flávio, eu me chamo Leonardo Rodrigues Lisboa, sou professor, sou amigo de Flávio já, creio eu também há quase 10 anos, Quase talvez 10 um pouco anos, mais que um isso, pouco, ou menos que isso. é. Conheci Flávio lá no início do movimento de direita, ainda não era o Direita Sergipana. Sim. E fico muito honrado, Flávio, em participar aqui desse Direito Talks especial e poder ter a oportunidade de entrevistar você, que é um amigo que eu admiro de longa data. Nós passamos por aventuras e várias aventuras, inúmeras aventuras. Algumas delas, né? Algumas delas nós iremos comentar aqui, então sinto-me muito orgulhoso de ser aqui, digamos assim, a pessoa que vai lhe entrevistar para contar um pouco da história da direita em Sergipe e do movimento, que é certamente o maior movimento de direita em Sergipe, que é o Direita Sergipana. Mas, Flávio, a gente vê você no movimento Direita Sergipana, inclusive eu já tive a oportunidade de passear, de caminhar com você pela rua, e as pessoas às vezes gritam, né? Olha lá, o Flávio do Direita, o Flávio do Direita, ou né? Bolsonaro. Ou Bolsonaro e tal. Mas como foi que começou? Porque assim, né? Eu tenho uma história também na militância, mas eu queria saber de você. Como é que começou o seu interesse pela política? Você consegue lembrar quando foi? Então, Leonardo, desde adolescente, desde quando eu comecei a entender um pouco, acompanhar um pouco sobre como era a política, a ver as eleições e tal, eu me interessei. Eu gostava de acompanhar as propagandas eleitorais e tal, realmente é uma coisa que de alguma forma me atraía. Mas realmente não tinha esse sentimento na adolescência lá de militância, de fazer parte, agora sim, nas campanhas eleitorais especificamente, né, quando teve a campanha de 2002, por exemplo, a campanha de Serra ali, era um adolescente, tipo, não tinha muito conhecimento, mas naquela época ali já não gostei de Lula. Em 2006 também fui com o PSDB, acompanhei aquela campanha, torcendo para hoje o vice de Lula, né, Geraldo Alckmin, né, foi o meu primeiro voto, né, meu primeiro voto foi para Geraldo Alckmin. Eu realmente já acompanhava e gostava ali na época da eleição de estar atento aos assuntos, de também emitir algumas opiniões, só que isso dentro de ambientes controlados, né, como na escola, falava ali com os colegas, mas era muito pouco. Então, esse meu interesse por política, ele é algo que já vem, eu acredito que de mim mesmo, gostar e de acompanhar e tal. E o interesse pela militância começou quando, naquela época ali, eu tinha uma assimilação, algo que fazia parte da minha realidade, que era a dificuldade com o transporte público de Aracaju. Que não mudou muito, né? Que não mudou muito. 10 anos depois, Aracaju sofre, acredito, talvez pior do que era 10 anos. Do que era 10 anos atrás, exatamente. Para a parte da zona de expansão, o pessoal de São Cristóvão sofre hoje os problemas que eu sofri, as humilhações que eu sofria, que eu sentia na pele há 10 anos atrás com o antigo Grupo Bonfim, aquelas empresas VCA, São Cristóvão. E isso, de fato, me despertou indignação e me levou a conhecer o Não Pago e também a fazer uma rede social, que essa foi a minha primeira, realmente, uma ação, de fato, política, mas ainda na rede social, de criar um perfil para denunciar o caos e as dificuldades, as humilhações que o transporte público impunha aos cidadãos aracajuanos. Como o SATV mostrou ontem, os ônibus estão em péssimas condições. Pelo que a gente queria fazer, pelo menos, é que fosse colocada outra empresa para fazer o transporte enquanto a situação dessa não fosse regularizada, né? Então, essa foi a minha primeira atividade, foi na área do transporte público, foi realmente mostrar, denunciar. A página a gente fazia no Facebook na época, né, que era a rede social que mais tinha alcance, tinha potencial de engajamento. E lá no Facebook, com a página, a gente conseguiu denunciar muita coisa, conseguiu provocar e fomentar as manifestações que aconteceram ali no começo do ano de 2013. Eu fiz parte, né, para quem não sabe, do movimento chamado Movimento Não Pago, que é um movimento de extrema esquerda, e eu fui fazer... Que defende transporte público, gratuito e de qualidade. Né? São três palavras que hoje nós, e aí eu me coloco no mesmo bojo intelectual que você, ideológico, hoje nós sendo de direita sabemos que isso não existe. Não existe. Isso é um unicórnio, né? Como é que algo pode ser gratuito
Público e de Público qualidade. e de qualidade. São 3 palavras que não combinam. Quando eu entrei no Não Pago, só para deixar claro a vocês, o pessoal, eu não era de esquerda, eu não tinha noção do que Mas era. era uma pauta que o Não Pago encampava, que era a questão da Exato. qualidade ou da melhoria da qualidade do transporte, Isso. e automaticamente E eu quem vi, lutava por isso ia parar no Não Pago, né? e eu cedo ou vi tarde. uma propaganda deles, acho que foi na rede social, né? Porque na Sim. televisão acho que não tinha como ter propaganda do Não Pago na televisão. Acho que foi na rede social que eu vi eles chamando as pessoas, pessoal, vamos fazer parte, vamos para uma plenária, alguma coisa para discutir o transporte público e tal, você que eu digo, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Eu sei o que é, eu sei a dificuldade que o povo passa, então eu tenho que começar realmente a me engajar, não adianta só ficar reclamando. E aí eu fui para essa reunião deles no final de 2012 ainda, lá no IFES, né? E o pessoal lá bem receptivo, né? Sabe como é a acho que era esquerda, Cefet, né? Na época era Era Cefet, IFES ainda, era já era IFES, IFES, já mudou em 2009 quando eu saí de lá. Eu estudei no IFES também, né? Sim. E aí eles receberam bem, aquele discurso de acolher as ideias, de ouvir e tal. Eu nem sabia que os caras eram de extrema esquerda. E aí, ao longo ali do começo, metade do ano 2013, foram começando a acontecer as manifestações. Eu fiz manifestações junto com o Não Pago. Aí começou aquelas manifestações em São Paulo, que de fato houve aquela comoção nacional Sim. em relação aos 20 centavos, que depois não era mais pelos 20 centavos, era realmente uma indignação geral. E eu estava lá, fiz parte dessas manifestações, ajudei a organizar, ajudei na divulgação nas redes sociais para que aquelas manifestações antes se difundissem. Então, a minha militância de fato começou nessa época. E aí, como aconteceu com boa parte dos brasileiros, com grande parte dos brasileiros, aquelas grandes manifestações, foi que aí foi o start e realmente a virada de chave, né? Mas então quer dizer que você fez parte do Não Pago? Como é que você foi parar lá? Porque assim, você disse que em 2010, em 2006 você já se interessava pela política. Mas era PSDB. Ah, tá, entendi. Então ainda o seu coração ainda era um pouquinho de esquerda e o Não Pago claramente de esquerda e você foi parar lá. Não, mas não necessariamente por isso, Leonardo. O que acontece? Naquela época ali não existia, de fato, uma ideologia. Não existia na sociedade, claro, essa diferença que existe hoje. Todo mundo sabe, todo mundo não, né? Mas a grande parcela da sociedade, aí, pelo menos 50%, sabe diferenciar, em poucas palavras, o que é esquerda e o que é direita. Naquela época não existia. Isso, é. Naquela época A direita mais próxima que eu me lembro era o PFL. Era o PFL, que era o Partido dos Coronéis e tudo mais. Que inclusive Lula em discursos disse que eu vou extirpar o DEM da política brasileira, né? Que na época o PFL mudou para democratas e de fato ele conseguiu, né? Porque em 2006, como eu falei, na época teve João Alves aqui, que era o governador do estado, e Lula trabalhou 4 anos para sabotar o governo dele, e eu vi isso acontecer, né? Naquela época ali eu entendi, como eu falei, entendia pouco de política, mas acompanhava o que acontecia no estado, acompanhei como foi a construção da ponte aqui em Barra dos Coqueiros, que o João Alves teve que buscar investimentos fora do país através do Banco de Desenvolvimento, né? E no exterior, porque não tinha dinheiro do governo federal. Então a gente viu aqui como é que eram as práticas do PT, de lidar com os opositores, e de fato o Lula conseguiu, na sociedade brasileira, uma hegemonia cultural, uma hegemonia ideológica, uma hegemonia onde você ser de direita era algo que você era rotulado como um apoiador da ditadura militar. Sim. Basicamente isso. Então, até hoje, na verdade, né, Flávio? Infelizmente ainda tem algumas pessoas que sofrem com essa mácula de se afirmar ser de direita e automaticamente fazem associação com a ditadura militar. Mas eu queria fazer uma outra pergunta ainda dentro desse assunto. Você consegue se lembrar qual foi a primeira atividade sua de militância política, assim, que você organizou alguma coisa? Porque assim, quando você falou que 2013 foi um start de que você deveria participar ativamente, eu digo porque eu também nessa mesma época foi quando eu tive um certo insight na área da política. Mas eu era um mero espectador. Acompanhei de perto as manifestações, de perto que eu digo assim, todas que estavam acontecendo aqui em Aracaju, Sergipe, eu participava, acompanhava muito no Twitter e tudo mais, mas eu era apenas mais um no meio da multidão. E acho que você também, em um certo momento, era um ali no meio da multidão. Mas qual foi o momento que você falou, não, eu tenho que fazer alguma ação, algum ato de ativismo político em nome ou tentando representar uma parcela ideológica da direita, por exemplo? Você consegue lembrar? Sim, na direita, isso começou posterior ao movimento Não Pago e às manifestações de 2013, né? Que levaram
E ali, para mim, né, é uma coisa importante dizer, aquela época ali foi o maior tiro no pé que a esquerda já deu, né? Porque eu acho que eles tinham um objetivo, né? O não pago, aquele movimento Passe Livre de São Paulo, eles tinham um objetivo, era os 20 centavos de transporte público, mas claro que, na minha visão, tinha um objetivo por trás de radicalizar o processo de moldar a sociedade Com certeza. para uma estrutura Com de certeza. sociedade socialista, que a Nessa população mesma época aceitasse. surgiram movimentos para fazer uma nova constituinte, eu lembro, dentro da Sim. esquerda, que se aproveitaram, mas ao mesmo tempo a direita também teve a oportunidade de nascer. De nascer, exatamente. Então foi um tiro no pé, né? Eles pensaram que iam dominar o discurso público, ter a hegemonia do discurso, e acabaram que despertaram uma parcela da sociedade que estava indignada com a corrupção, uma população que estava já há bastante tempo, já era o quê? 10 anos de governo de PT. Então a população, poxa, já está saturado disso, então a gente precisa realmente reagir, vendo todos aqueles escândalos de corrupção, mensalão que tinha acontecido. Naquela época tinha os julgamentos do mensalão no STF, que também geraram uma comoção na sociedade. Joaquim Barbosa fazendo aqueles discursos na Suprema Corte, falando que o PT fez com o Brasil, expondo realmente as entranhas da corrupção, e era a corrupção na casa dos milhões, Sim, né? 100 claro. milhões de reais. E aí um ano Malas e malas depois, de dinheiro, né? e aí depois vem um Petrolão que foi para a casa dos bilhões. Então, poxa, realmente o nosso país, as pessoas começaram a perceber ali, né? E aí eu trago o contexto dessas manifestações de 2013, eu acredito que essas manifestações de 2013, elas foram fundamentais nesse sentido. Tem o Flávio Morgenstern, né, que ele faz uma Era isso que eu ia leitura. perguntar. Você falou do Flávio Morgenstern. Eu acredito que talvez, assim como para mim, ele tenha sido uma influência, talvez. Sim, Eu queria saber de você. meu xará. Porque assim, nós somos, e aqui eu vou citar bem Paulo Freire, nós somos produto do meio, né? Por que não, né? Quais foram... Porque assim, se nós estamos falando que até hoje em dia, atualmente, é difícil termos acesso a autores mais à direita, liberais, Sim. conservadores, a não ser que você busque por conta própria, mesmo com as iniciativas de editoras e outras que têm acontecido no nosso país. Mas quais foram as influências que você teve acesso 10 anos atrás, que despertou ou que ajudaram a moldar seu pensamento de direita, Flávio? Então, né, naquela época ali, Leonardo, a gente não tinha de fato uma base intelectual da direita organizada. No que a gente tinha era autores que faziam livros ou que divulgavam seu conteúdo nas redes sociais para uma bolha. Então não existia de fato uma coisa organizada, algo que levasse de fato a uma massificação do pensamento de direita, né? Naquela época o que é que prevalecia na sociedade era o discurso anticorrupção. E aí que entra essa divergência que eu tenho, inclusive, do Flávio Morgenstern, né? Que ele entende que aquelas manifestações ali, elas tinham um sentido de... A leitura exata que ele faz no livro, eu não vou saber que traduzir agora, mas ele faz uma leitura no sentido de que as manifestações, elas tinham um caráter puramente revolucionário e que isso teria sido moldado pela própria esquerda. Sim. Eu digo que não 100%, eu acredito que tem tem muitos fatores que culminaram para chegar àquela situação das manifestações e também ao nascimento da própria direita. Quando você teve o início dessas manifestações, eu lembro em São Paulo, eu lembro claramente que os vídeos começaram a circular da polícia atacando ali pessoas que estavam ali se manifestando, e esses vídeos começaram a trazer aquela comoção e aquele sentimento de emoção. A gente sabe que em política, mais do que a razão, o que vale é a emoção. Sim. E de fato a emoção contou muito naquele momento, e como já havia no coração das pessoas, na mente das pessoas, essa indignação com a corrupção, a indignação que estava ali encravada, só que não tinha como ser manifestada, e as pessoas viram aquele povo na rua apanhando da polícia, lá tomando bomba de gás, e viram todo aquele contexto de, poxa, agora por que eles não podem se manifestar? Então eu vou pra rua também. Foram na onda. O que eu chamo ali foi o maior meme coletivo que a gente já viu, né? Tipo, as pessoas, pelo sentimento, elas acabaram sendo impulsionadas a ir pra rua. E aí, como a gente também viu naquela época, né? A gente não tinha uma pauta concreta, não tinha uma coisa que a gente podia dizer, não, a manifestação é por conta disso, porque deixou de ser pelos 20 centavos. Então, a construção começou a ocorrer ali, quando você estava na rua. As pessoas começaram a dizer sem partido, e o povo começou a acatar, começaram a queimar as bandeiras e derrubar as bandeiras do PSOL, do PCB, da turma da esquerda. A própria esquerda começou a radicalizar, colocando os black blocs na rua. Aconteceu todo esse processo para poder depurar. E aí foi que começaram a aparecer. Eu lembro que eu comecei a ter contato, acesso às pessoas, aos mais intelectuais, digamos assim, da direita, ou aqueles influenciadores da época, a partir disso.
Então, as minhas influências para mim na época foram o quê? Daniel Fraga, que eu comecei um cara a falar sobre Bitcoin e falar grande sobre... Daniel Fraga. Um abraço para ele onde quer que ele esteja. Onde quer que ele esteja, porque realmente o cara foi uma inspiração para todo mundo que tinha aquele sentimento, poxa, a gente precisa se livrar do Estado. O Estado está causando muito mal para a sociedade, a quantidade de impostos excessivos que toda a vida o brasileiro foi abusado, né, por impostos escorchantes, por uma alta carga tributária, e o Daniel Fraga ele representava na época esse sentimento do cara que era o brasileiro, que era um brasileiro comum, mas que se sentia assaltado, violado pelo Estado brasileiro, e ele demonstrava essa indignação muito bem ali naqueles vídeos que ele fazia, e de fato o cara, ele realmente, poxa, eu vi esse cara, não, esse cara aqui é um cara diferenciado, e eu comecei a abraçar algumas ideias dele. Ele era um anarcocapitalista, não que eu tenha sido, nunca acreditei de fato que pudesse existir um mundo sem o Estado, com a ausência do Estado, mas de fato aquele arcabouço de ideias que ele pregava ali, boa parte eu assimilei, e aí também, através do colega Matheus, né, que participava também do Não Pago junto com a gente, ele apresentou Olavo de Carvalho de uma forma mais que eu já, como eu falei, recebi e-mails sobre Olavo em 2010, Sim. mas não acreditava, e vi vídeos também, não acreditava muito no que ele falava, e depois eu comecei, em 2013, começando a surgir a direita, também começando a vir um Bolsonaro, através daqueles vídeos, o Marco Feliciano, naquela comissão dos direitos humanos, então tudo isso foi convergindo para moldar um pensamento, né? E aí foi basicamente, você coloca esses dois, né? Primeiro, o Daniel Fraga e depois o Olavo de Carvalho, ali no mesmo período, basicamente, né? Então, no final de 2013 foi que eu já entrei de fato, deixei o Não Pago, né? Porque quando a gente foi lá, eu com o Matheus começamos a apresentar ideias que eu defendia, por que não pode existir uma empresa de transporte que seja pública e as concorrentes privadas? Ele disse, não, porque isso não pode existir, então, o transporte tem que ser público, gratuito de qualidade. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí eu comecei a ver os vídeos de Cuba mostrando como era o transporte público gratuito de qualidade. Eu digo, pô, isso aqui não cabe, cara. Eles não aceitavam essas ideias, então natural. Eu digo, cara, cai fora disso aí, porque isso aqui é um pensamento completo. Eles se dizem tolerantes, dizem aceitar as ideias, mas só as ideias que estão no campo daquele pensamento deles. Se você fugir desse espectro, então não é um movimento apartidário como eles se apresentavam, né? Porque uma das coisas que me fez entrar foi essa ideia, não, o movimento é apartidário. Apartidário, caramba, quando você está lá no meio, quando você está no meio da esquerda, você vê que eles não têm nada de apartidários, eles se disfarçam, tem um discurso bonito para atrair, especialmente o jovem, né? A gente que é jovem, quando estava ali querendo entender, querendo fazer alguma coisa para mudar realmente as condições que a gente vive no dia a dia, também mudar um pouco a sociedade, aí a gente vai lá e percebe que os caras não têm nada disso que eles pregam, é só discurso bonito, só retórica e contra tudo que a gente defende de fato, que é o valor, hoje que eu considero que é o principal, a vida e a nossa liberdade, é o indivíduo. Claro. Não, eu concordo com você em gênero, número e grau, até porque eu tive experiências, tal como você, de participar de plenárias, audiências, reuniões. Sarau com o pessoal da esquerda da época, mais ou menos nessa mesma época, e hoje a leitura que eu faço é a mesma da sua, que eles promovem esses tipos de encontros para passar uma falsa imagem de que eles são tolerantes, democratas, mas basta 1, 2, 3 indivíduos aparecerem com ideias distoantes, daqui eles já se... Porque, na verdade, aí uma outra coisa que a esquerda faz muito bem, as decisões que realmente impactam os movimentos e os grupos sociais já foram tomadas. Pelos intelectuais. Pelos 2, 3, 4 principais. Pelos Zé de Seu, mas né? eles precisam fazer um evento com 50 pessoas para dizer que eles são democráticos. E aí, quando surge uma ideia que está próxima daquelas que eles já decidiram lá atrás nos bastidores, eles falam, essa é a ideia boa, essa daqui é a Então, eu concordo com você, porque eu presenciei situações tais como essa. Mas eu queria fazer uma outra pergunta, e aí eu chego no ponto do momento em que eu lhe conheci. Né? Foi justamente na época da Universidade Federal de Sergipe, eu, um aluno egresso, calouro do curso de Ciências Sociais na Universidade Federal de Sergipe, e já era mais à direita, Flávio, ali 2013, 2014, 2015, 2014, para ser mais exato, e aí eu já ouvia falar de uma movimentação de um grupo chamado Liberte-se, que era um grupo que defendia ideias mais à direita, ideias liberais, que eu ainda estava iniciando os estudos, já tinha lido alguns livros de grandes autores do pensamento da direita a nível mundial,
E aí eu fui apresentado a você num desses encontros, numa dessas reuniões do Libertes. Mas eu queria que você falasse como foi essa criação do movimento Libertes e o que foi que vocês conseguiram fazer efetivamente ali na Universidade Federal de Sergipe. E acredito que ali foi o início da sua militância estudantil, não foi isso? Sim, de O fato. Liberte-se. O movimento Libertes foi o primeiro movimento de direita aqui no estado de Sergipe, movimento assim, de fato constituído, consolidado, e ele surgiu não para a UFES necessariamente, ele surgiu para o movimento pró-impeachment. Lá no final de 2014, né, primeiro teve uma passagem minha, né, o primeiro movimento que eu fiz parte, né, que eu participei, era o chamado Estudantes pela Liberdade, que era um movimento também ali voltado para o meio universitário, mas que dentro da UFES não tinha representatividade nenhuma, né? Era um movimento que tinha poucas pessoas, né? Inclusive naquela época ali, para hoje, né? A gente, quando vai para os encontros e vem pouca gente, a gente diz, poxa, o encontro com 20 pessoas, a gente, poxa, tá vazio, né? Mas naquela época ali, da época quando eu comecei a participar do EPL, era reuniões com 5 pessoas, e o cara dizia, poxa, hoje tá bom, hoje tem gente, né? Então, para vocês verem como era incipiente o início desses movimentos na época. Então, como eu participei do EPL no final de 2013, junto com o Matheus, a gente decidiu também ali, em 2014, né, criar um movimento que fosse realmente de direita. Porque o EPL era um movimento estudantil, tinha uma linha, seguia uma linha de defesa das ideias da liberdade, mas não queria se envolver com política. Exato. E na época, né, após ali a reeleição de Dilma, da ANTA, né, da Dilma ANTA, e a gente decidiu, poxa, a gente precisa realmente fazer alguma coisa para poder convergir esse sentimento que existe na sociedade, né, de repulsa ao PT, aquele sentimento que já estava muito bem concreto, o resultado da eleição, assim como agora em 2022, também foi um resultado muito apertado, né? Foi 51 a 48, alguma coisa de Aécio. Então, as pessoas saíram daquele processo eleitoral realmente indignadas, saíram com aquele sentimento, poxa, foi quase agora, mas não foi, entendeu? Ficou aquilo entalado, aquela derrota ficou entalada na garganta da maioria, da grande parte do povo brasileiro. Até porque, se a gente considerar quem não votou e quem votou em Aécio, seria a maioria, né, de fato. Então existia já uma polarização na sociedade nascendo, e eu fiz parte, ajudei, né, dentro do possível ali da campanha de Aécio. Lembro que aqui em Sergipe a gente tinha grande dificuldade para a gente ver de como de fato existia, e ainda de certa forma existe aqui no Nordeste, uma hegemonia do PT e dessa ideologia da esquerda, que a gente não conseguia material de campanha, era coisa que até para conseguir no partido era difícil, não tinha base política aqui para você fazer campanha para presidente, e naquela época a gente conseguiu, através de um grupo chamado Baixa, né, que foi um dos primeiros grupos que surgiu ali, de pessoas organizadas para poder trabalhar com objetivo político, a gente conseguiu fazer uma campanha ali para o Aécio, pelo menos no segundo turno da eleição. E o resultado, né, como foi em 2023, foi um resultado apertado, foi 51 a 48 e aí alguma coisa, e todo aquele processo de apuração, onde a Aécio estava na frente, mas ninguém sabia, porque o resultado só foi começar a ser divulgado publicamente depois das 20 horas, quando fecharam as urnas do Acre, né, pô, é um negócio que a população ali saiu daquele processo indignada. Então, era necessário criar esse movimento, né, para que a gente pudesse aglutinar essa indignação em torno do PT, esse sentimento anti-PT. A gente viu, poxa, é necessário a gente criar um movimento de direita, né? Matheus teve essa ideia de criar o Liberte-se, né? E o nome é muito bom, né? Porque Liberte-se combina, Liberte SS, Exato, Sergipe. Né? Foi muito boa essa sacada. E aí, após ali a campanha de Aécio, acabou as eleições... já na UFES, não é isso? Liberte-se atuando... Então, o Liberte-se ele não nasceu necessariamente para a UFES, ele nasceu como movimento político voltado e também Mas vocês liberal, eram né? alunos da UFES. Sim, a gente era aluno então, da UFES. naturalmente, vocês acabaram levando o Liberte para a UFES, o que aconteceu e no começo ali de 2015, né? Aí a primeira manifestação que a gente realizou, né, inclusive a iniciativa do Liberte-se, foi uma manifestação que aconteceu no dia 15 de novembro, se eu não me engano, lá de 2014. Foi a primeira manifestação que a gente fez, deu acho que umas 50 pessoas, a gente levou panfletinho sobre o Foro de São Paulo para esclarecer as pessoas, né? A gente já estava buscando esse conhecimento sobre como é que funcionava a estrutura de poder da esquerda dentro da América Latina e do próprio Brasil. Então, a primeira manifestação ali, a gente começou com 50 pessoas na rua, em São Paulo já estava dando aquela massa, né, através da época do MBL, vem para a rua que já estavam ali começando a se organizar, e assim começou o movimento pró-impeachment.
ou seja, o primeiro movimento pró-impeachment de Sergipe, né, começou com a gente, começou através do Liberty, e aí os movimentos que também, o pessoal que ajudou na campanha de Aécio lá no segundo turno, o pessoal do Basta, Marcos Alves, ele também trouxe o movimento Fora Dilma para cá, então a gente começou a fazer adesivaço, começou realmente a fazer militância de fato. E aí dentro dessa militância, Leonardo, existia uma coisa que, como você falou, a gente era estudante da UFES, a gente estava lá no meio, tipo, lá na UFES existe uma hegemonia até hoje, infelizmente, de esquerda, tanto entre os alunos como entre os professores. Eu acredito em todas as universidades do Brasil, né? Especialmente as federais, né? E aí a gente, poxa, vamos começar a tirar uma onda aqui dentro. A gente começou a colar uns cartazes no meio, nas paredes ali, né, nas pilastras da UFES, né, colando lá, fazendo lambe-lambe do jeito que a esquerda fazendo, como aprendido não pago. Cola de sapateiro, né? Que é difícil de arrancar, né? Vai lá, mistura a colar com água, vai lá e cola. Sim, cola de sapateiro. E fazer essas colagens lá de memes, realmente mostrando socialismo, como é que funcionava o socialismo na Venezuela. Pessoas fugindo dos Estados Unidos para Cuba, ninguém. Aí pessoas fugindo de Cuba para ir, o povo lá nos barcos, tudo cheio, entendeu? Realmente mostrando as contradições dessa ideologia que a galera dentro da universidade defendia com tanto afinco, né? Aquele negócio que os caras tinham orgulho de se dizer comunistas, socialistas, mas quando você vai ver na prática, aí quando você vai realmente para o embate, quando você vai mostrar a realidade para essas pessoas e confrontá-las, elas não param em pé. E aí com memes a gente conseguiu causar um alvoroço na UFES, porque a galera, quem são esses caras que estão colando cartazes aqui? Eles iam lá, arrancavam, a gente ia colar de novo, botava de novo. Então começou esse trabalho lá dentro para poder realmente, poxa, mostrar que existia um outro lado. E aí surgiu a ideia, no começo foi em janeiro de 2015, né? Quando Dilma já tinha sido reeleita, já tinha acabado de começar aquele novo governo da Pátria Educadora, né? A gente decidiu, cara, vamos lançar uma chapa para o DCE. Surgiu essa ideia, que estava começando o processo, e nós definimos, né, numa reunião, fizemos uma reunião até fora da UFES, né, no Parque da Cimenteira, e aí definimos, cara, vamos fazer uma chapa, tinha pessoas suficientes para apoiar, né, a gente disse, não, vamos chegar junto e tal, vamos nos unir, ajudar, pessoas até que eram do Liberty, do grupo político do Baixa também. Então, as pessoas realmente aceitaram a ideia, acharam a boa então, e se envolveram nessa questão, né? E aí a gente levou para dentro da UFES essa chapa, né? Conseguimos escrever uma chapa com um conselho fiscal, né? Porque pelo menos isso você tinha que ter. Não adiantava você ter... E aí aquela questão, né? A esquerda, ela cria muitas coisas, né, muitos desses conselhos, órgãos para poder aparelhar a estrutura e impedir que de fato alguém consiga concorrer com eles. A própria comissão eleitoral é composta parece que pelos centros acadêmicos e tal. Então toda essa estrutura dentro da UFES eles já tinham de poder, e aí a gente conseguiu escrever Conselho Fiscal e a chapa do Liberty, né, para concorrer da sede da UFES. E a gente começou, através dos cartazes, através de conversando com as pessoas, mostrar que existia um movimento, que isso realmente foi uma coisa que a gente dá um pouquinho de orgulho falar, né? Porque realmente você conseguir, dentro de uma universidade, bater de frente com a hegemonia, você conseguir falar para as pessoas, apresentar suas ideias, participar, teve um debate também na época, né? Que acho que foi Dimitri que participou, não lembro exatamente como é que foi, mas a gente conseguiu mostrar nossas ideias e convencer 30% de alunos que votaram. Acho que realmente, para a época ali, foi realmente surpreendente. Não, sem sombra de dúvidas, porque vocês competiram não tão somente com a questão da ideologia de alunos e professores, bem como com o sistema político que hoje a gente sabe, eu digo porque eu vivi um pouco dessa mesma história com você no ano seguinte. Foi do MAN. Né, do movimento Aliança Estudantil, que foi um outro movimento que a gente criou depois. E a gente viu, né, Flávio, que políticos de esquerda investem recursos financeiros do seu próprio mandato em eleições de DCE. E a direita, à época, até hoje ainda tem essa muita dificuldade, não tinha nenhum político para financiar, o recurso era tudo na base da vaquinha, ou seja,
É um mérito que vocês conquistaram de ter 30 e poucos 30% dos votos, votos. praticamente, né? E foi muito próximo. E assim, a gente conseguiu quase 900 votos. 900 votos, se houvesse uma divisão da chapa, porque como você falou, Leonardo, a gente enfrentou uma máquina. Para quem não sabe, as universidades, elas têm vários grupos de esquerda. Lá tem o Levante Popular da Juventude, que é o PT, que é ligado ao MST, né? Um movimento que, inclusive, parece que os filiados, eles pagam ao movimento para fazer parte. Para você ter ideia, realmente tem jovem que vai lá e paga para fazer parte de um movimento que hoje está aí na rua defendendo o Hamas, pô. Então, defendendo um movimento terrorista que mata, estupra, então, essas pessoas, os jovens, pagam para fazer parte disso, dentro da Universidade Federal. Então lá você tem o PCB, lá, que é o Partido Comunistão mesmo, a galera extremamente radical, a galera que é intolerante, que realmente vai, se precisar, como a gente vai falar do embate agora do debate do impeachment, que a gente fez lá, o PCB radicalizando, você tem o PSOL, você tem o JS, que é do PCdoB, então essa galera, eles todos se uniram, a gente conseguiu um feito, né, unir a esquerda dentro da Universidade Federal. Hoje em dia o que acontece são 4, 5 chapas todas de esquerda brigando entre elas. Então, pelo que você está dizendo, na sua época, eles abriram mão dessa diferença aí de ideologias, uniram forças contra o Liberty. Contra o Liberty. Então a gente conseguiu esse feito. Eles tiveram 2.000 e pouco, 2.100 votos, se eu não me engano. E esses votos todos foram somados das várias chapas, ou seja, se eles tivessem dividido, saído 3, 4 chapas, provavelmente eles teriam perdido. Então eles uniram em torno de uma chapa, tem a estrutura, a gente fazia, porque o panfleto que a gente fez foi, acho que foi R$500 de panfleto, se eu não me engano, na época, acho que foi até menos, viu? E acho que foram 500 panfletos, a gente saía distribuindo panfletinho preto e branco, xerocado, com as nossas propostas, e eles eram com um jornalzão, tipo A3, né? Toda uma estrutura. Toda estrutura. Então, cara, quando a gente entrava lá que via o material dos caras, a gente, não, isso aqui é coisa de campanha de vereador, de deputado, pô, que era um negócio que era muito surreal, para o nível de, ou seja, existem deputados que financiam da esquerda, provavelmente, não vou dizer que é, o João Daniel, que é o deputado do PT desde sempre, que bota dinheiro nessa militância aí da esquerda para poder estar fazendo campanha. Os caras chamaram marqueteiro de um cara que fazia movimento estudantil de fora daqui, o cara que veio da Bahia para poder ajudar os caras, pô. Então a gente enfrentou realmente uma estrutura enorme em 2015, iniciando sem realmente conhecer como é que funcionava. Teve denúncias de fraude na eleição, a gente pegou listas. Como todo ano. Listas lá assinadas com a mesma letra, pô, de pessoas que supostamente votaram por algo que não faz sentido, a mesma tipo de letra para várias assinaturas, vindo de polos do interior de Lagarto. Então, a gente não tinha como botar fiscal em todos os polos da UFES. Então, cara, realmente foi um embate muito bom, assim, aprendizado, e a gente conseguiu mostrar que dentro da UFES existe, sim, um pensamento diferente. Nem todo mundo lá é de esquerda, nem todo mundo lá pensa com a cabeça desses caras. E a maior parte realmente não se importa, só vai lá para fazer seu curso, especialmente quem estuda à noite, vai lá, pega suas aulas, se forma e vai levar sua vida, pega seu diploma e vai levar sua vida. Mas tem uma grande parcela, inclusive alguns estão lá até hoje, fazendo militância até hoje, que ficam lá para a vida toda, só para fazer política, essa turminha da militância de DCE e também os centros acadêmicos, essa turma que está aí no movimento Levante Popular, etc. Então, eu acho que foi realmente uma experiência muito boa que a gente fez dentro da UFES e a gente espera dar continuidade, apesar das dificuldades que a gente vê, né, se colocar um movimento estudantil dentro da UFES, porque além, como falei, da falta de recursos, Leonardo, existe a falta de pessoal. A galera que é de direita não está na UFES para poder fazer militância, fazer política. Quem vai para a UFES que é de direita, geralmente, o cara que tem a cabeça de direita, ele vai lá ter suas aulas, pegar seu diploma e seguir sua vida, trabalhar e pronto. Então é preciso que haja para que se continue um movimento político dentro da UFES, um movimento estudantil de direita, tem que haver influência externa, tem que ser algo que venha de fora para dentro e que ali a gente consiga ter as pessoas a cada ano ali mudando. Não, esse ano é fulano de tal, é fulano de tal. No outro ano já vai ser outra turma, porque não tem como manter, por conta da estrutura, por conta do cara de direita não ter essa mentalidade e de fato nós como de direita temos que ser coerentes, né? Nós somos pró-indivíduo, então o cara realmente tem que pensar mais na sua vida, na sua carreira, no seu futuro, no seu estudo, do que em militância. Não, eu
tendo a concordar integralmente com você e, de certa forma, é aí onde nossa história acaba se encontrando em muitas das situações, Flávio, no tocante à direita, ao movimento da direita, porque eu tenho muito vívido isso na minha memória, de que quando o Liberte-se findou e encerrou suas atividades, foi o ano que eu iniciei, digamos assim, Foi, 2016. efetivamente na militância. Então, meio que, e foi onde a gente mais estreitou laços de nossa amizade, que meio que eu entendi naquele momento que o Liberte está se acabando. Por quê? Porque os fundadores estão indo seguir suas vidas. Mas a gente não pode deixar o movimento da direita morrer. Aí, nessa época, eu estava na universidade, a gente criou o MAN e outros movimentos. Então, pintando parede da escena. foi a nossa primeira ação. Então, digamos que, me corrija se eu estiver errado, então o Liberte-se acaba encerrando suas atividades, né? Dentro da UFES. Dentro da Universidade Federal de Sergipe, mas aí outros movimentos começam a surgir, entre eles, por exemplo, o Instituto Liberal e o próprio Direita Sergipana. Eu queria que você, antes de chegar no Direita Sergipana, eu queria que você falasse um pouco de como foi essa breve passagem no Instituto Liberal e quando foi que realmente você falou, não, é necessário a gente criar um movimento chamado Direita Sergipana, que não fique dependente das estruturas da universidade. Pronto, então, em 2015, quando a gente saiu ali da militância dentro do Liberte, da UFES no caso, o movimento ele seguiu, o movimento pro impeachment, né? O Liberte ele seguiu até 2016, realizando as manifestações. A gente fez as duas maiores manifestações que tiveram aqui em Aracaju, né, na época ali do impeachment, foi a de março de 2016 e a de agosto de 2015, se eu não me engano. Teve a de março de 2015, mas acredito que não foi a maior. Foram as duas últimas, né, que foram as maiores manifestações. E foi graças ao Liberte-se, junto com os grupos lá para o impeachment que existiam na época, que a gente conseguiu fazer esse trabalho. A gente tinha muitas ideias, né, por ser um grupo de jovens e tal, a gente levou umas cruzes, a gente colocou lá dentro dessa manifestação um cemitério de cruzes, mostrando que o PT tinha acabado com o Brasil, com a educação, com a saúde, mostrando a corrupção, o que estava acontecendo com a Lava Jato. A gente fez uma série de atos, né, de panfletagens, tentando esclarecer a população, colagem também nos terminais, fazendo aquele trabalho que a esquerda gosta de fazer, né? Usando as mesmas ferramentas, né? E que eram coisas baratas porque a gente não tinha recurso. Então, o trabalho que a gente fez foi um trabalho que eu acredito que foi muito exitoso, no sentido de esclarecer, carro de som na rua, com vinheta, esclarecendo a população, divulgando as manifestações, e tudo isso cumpriu o objetivo que a gente pretendia, que foi em abril de 2016, quando Dilma foi empichada, finalmente, né, e eu lembro desse dia, realmente foi um dia muito emocionante. Fora PT! Fora liberdade! Impeachment já! Valeu! E foi o primeiro objetivo político que a direita alcançou no Brasil. E a gente fazer parte disso, a gente conseguia, porque quem estava à frente aqui em Sergipe era a gente, era o Liberte-se, era os movimentos pró-impeachment, era o Marcos Alves, era o JC, a galera que estava ali, entendeu? A galera que sempre esteve junto, unida, trabalhando por isso. Então, cara, realmente foi gratificante ver tudo isso acontecendo e fazer parte de tudo isso. Estou aqui com o Daniel, que é o líder do Movimento Brasil, o criador, o movimento que criou o Pichué, com toda essa movimentação também lá em 2015, em torno do impeachment de Dilma, e ele tem um depoimento também para dar sobre a minha história na direita. Olha isso, conhecemos o Flávio, da Direita Sergipe, em meados de 2014 para 2015, no acampamento frente ao Congresso, lutando pelo impeachment da Dilma. Um guerreiro, batalhador, trabalhou muito para a campanha do presidente Bolsonaro também, para a eleição, e sempre teve muito atuante nas pautas de direita. Hoje é candidato a vereador em Aracaju e conta com todo o nosso apoio do Movimento Brasil, no Brasil inteiro, e das pessoas que fazem a direita também. Muito obrigado, Daniel. Tamo junto, conta conosco. Valeu. Na UFES, né, a gente fez um debate sobre o impeachment de Dilma. Eu participo ativamente dessa construção desse evento pró-impeachment, porque na UFES, né, na época, durante essa votação do impeachment da Dilma, que era iminente, que iria acontecer, vários eventos estavam acontecendo em inúmeras universidades ao redor do Brasil contra o impeachment.
Aí vocês vieram com a ideia de fazer um evento pró-impeachment, Sim. né? Na Universidade Federal de Sergipe, no auditório da ADUFES, que para quem não sabe é o auditório Do dos sindicato, professores, né? do Sindicato dos Professores Universitários aqui da Universidade Professor Federal Rodoval, de né? Sergipe. Um herói. Professor Rodoval, eu tive a honra de ser convidado, foi minha primeira palestra pública como ativista política, como ativista político, perdão, onde eu fiz eu lembro que minha fala foi 13 razões para o impeachment de Dilma, né? A professora Denise, brilhante como sempre, fez uma defesa jurídica, né? Sim. Porque até hoje existe essa discussão se foi golpe, se não foi golpe, mas, bom, a tese, uma das teses de doutorado, se não me falha a memória da professora Denise, é sobre o processo do impeachment, é sobre toda a questão do mensalão, do petrolão e tudo mais, que serviu como base para a justificativa aí do impeachment da Dilma Rousseff depois. Mas aí, essa foi uma ação que vocês fizeram, né, que o Liberty se promoveu e tal, não era o direito sergipano ainda. Não. Né? Mas aí eu queria saber que você me contasse um pouco mais de algumas outras atividades políticas, especificamente do direito à sergipana, ainda no início, e quando foi que vocês entraram de vez na campanha de Bolsonaro? Foi. Foi 2017, 2018? 2017, 2018, exatamente, né? Esse movimento para o impeachment, eu chamei a atenção dele porque realmente eu acho que foi algo notório por conta do que aconteceu dentro daquele contexto todo, né? A gente ir para a universidade e os caras na porta, da esquerda, os caras com bandeira, ameaçando, invadiram, Nós saímos quebraram. escoltados. Saímos escoltados. Pela polícia da universidade. Che Guevara matou mais que a ditadura. A verdade é dura. Che Guevara matou mais que a ditadura. Sem violência, por favor. Sem democracia na porrada. Levanta agora a E a turma mais radical, né? A galera com aquelas camisas de anarquista, do PCB, a galera realmente... Então, isso mostra, né, como os espaços que existiam ali de debate até hoje ainda é assim, mas naquela época era muito mais radicalizado, porque eles não aceitavam de forma alguma que um grupo fosse lá bater de frente com essa turma, bater de frente com as ideias deles. Então, isso prevaleceu por bastante tempo, e aí entra em contradição, Leonardo, com um movimento que aconteceu dentro da sociedade, especialmente dentro da classe média brasileira. Porque esse movimento pró-impeachment, o próprio movimento Bolsonaro, que foi crescendo ali em 2016, que permitiu que a gente criasse o direito à sergipana, tudo isso só aconteceu porque existiu na sociedade o nascimento desse sentimento das pessoas de que era necessário combater a corrupção, era necessário valorizar o setor produtivo, valorizar quem trabalhava. Porque nas universidades, o que essa esquerda prega é de que existe uma classe que é oprimida, uma classe que ela sofre por conta dos empresários, por conta daqueles que produzem, por conta do agronegócio, e essas pessoas, quem produz de fato na sociedade, acaba sendo colocada como vilão. Então, um completo absurdo. O que era pregado nas universidades era oposto ao que acontece no mundo real. E essa desconexão entre a universidade e o mundo real foi que causou também o fortalecimento, o crescimento do nome como Bolsonaro. Porque você tem um cara que chegava e falava a verdade e dizia às pessoas, poxa, quem é ladrão, quem é vagabundo, tem que ir para a cadeia mesmo. E se ele morrer trocando tiro com a polícia, dane-se, entendeu? Porque o que importa é a vida do trabalhador, é a vida das pessoas, as pessoas de bem. Então esse nome, o nome de Bolsonaro, ele foi crescendo nesse contexto que havia já a polarização, né, digamos, se criando, né, algo Sim, que claro. muita gente hoje fala contra a polarização, porque a polarização prejudica a sociedade. Na verdade, é o contrário. É o contrário. Né? O discurso uníssono é que prejudica o desenvolvimento Exato. de ideias, né? E foi o que aconteceu até ali 2013, que existia um discurso único na sociedade. Bolsonaro, a direita, o movimento pró-impeachment, a Lava Jato, despertou na sociedade a ideia de que tem que existir um contraponto. E o próprio combate à corrupção, né, que é algo que os lavajatistas especialmente trouxeram e sempre defenderam mais enfaticamente, é algo que também faz parte disso.
E é necessário a gente reconhecer, né, que esse combate à corrupção, esse sentimento de combate à corrupção, ele também combate uma hegemonia. A hegemonia que existia até pouco tempo atrás na sociedade brasileira, de que é normal o jeitinho brasileiro, de que é normal a malandragem, de que é normal você querer se dar bem em cima das outras pessoas, de você querer tirar vantagem. Esse é o grande mal que ainda existe em grande parte da sociedade brasileira, mas que esse movimento de combate à corrupção, ele também foi sendo um contraponto, foi mostrando, poxa, se eu quero que os políticos sejam honestos, é necessário também que eu, como cidadão, eu também demonstre nas minhas pequenas atitudes que eu também sou honesto. Agora, claro que existe gradação, né? Muita gente, o que a esquerda falava, os caras que combatem a corrupção do PT é o cara que fura a fila. Pô, pelo amor de Deus, né? Roubar a Petrobras, 8 bilhões da Petrobras, porra, não tem comparação com você furar a fila ou jogar um chiclete no chão, né? Então, não tem comparação. Aí, isso era para frear, né? Era realmente um embate que acontecia muito na época e hoje em dia a esquerda, se brincar, eles voltam com esse discurso a qualquer momento que convier. A partir de 2016, quando aconteceu esse marco, né, que foi a queda de Dilma do poder, os movimentos, as pessoas que faziam parte disso entenderam, opa, a missão foi concluída. A missão foi concluída. Então, o Liberte-se, naquele momento ali, deixou de fazer um pouco de sentido, porque ele foi criado não necessariamente só com esse objetivo, mas as pessoas que também faziam parte no começo, elas meio que se desgarraram, que eram pessoas mais libertárias e tal, né? Tinham ideias mais próximas do libertarianismo, e elas acabaram se desengajando, e eu também digo, olha, não vou dar continuidade, tipo, ao movimento que, tipo, outras pessoas também, junto comigo, criaram, né? Mas se elas não estão mais, então achei melhor não dar continuidade. E aí, dentro os outros grupos do pró-impeachment também, cada um seguiu o seu caminho, as pessoas desfazeram os grupos, simplesmente continuaram no WhatsApp, lá trocando ideias, mas que não tinham sentido de mobilização e de propagar as ideias de direita. E naquela época ali já existia, né, Bolsonaro. Eu conheci Bolsonaro, né, fazendo uma vírgula aqui. Eu fiz parte, né, ainda no Liberte-se, do acampamento pró-impeachment, que aconteceu lá em Brasília, onde a gente ficou 15 dias acampado numa barraquinha, dormindo em barraquinha, na frente do Congresso Nacional, para conseguir, né, que o impeachment fosse colocado adiante pelo Cunha, né, na época, o presidente da Câmara. Eu conheci Bolsonaro na época desse acampamento pro impeachment, e aí eu senti, poxa, esse cara aqui é um cara que a gente lá na frente vai ter a possibilidade de trabalhar para ele, porque realmente, quando eu conheci Bolsonaro, tinha 3 pessoas ali na frente esperando para conversar com ele. Eram 3 estudantes de uma escola, de uma universidade, não sei, que estavam querendo fazer uma entrevista com ele. E aí eu cheguei no gabinete com essas meninas lá, as meninas começaram a fazer perguntas, assim, e Bolsonaro falando, e elas, que pareciam meio feministas, né, saíram de lá abraçando, tirando foto com o cara, e poxa, o cara realmente tem o dom de converter essa turma aí, viu? Aí a gente conversou com ele meia hora, né, falando sobre aqui Sergipe e tal, ele gravou vídeo pra gente, fizemos uma live no Facebook. Você pode dar um recado para os admiradores lá em Aracaju, no Sergipe? Mas existe admirador meu em Aracaju? Oxe, tem um bocado. Um beijo nas meninas, um abraço hétero dos marmanjos aí. E brevemente eu vou dar uma chegada aí depois da intimação dessa garotada que tá aqui. Beleza. Parabéns, felicidades. Obrigado, Bolsonaro. O Brasil é nosso, ok? Valeu. Então, assim, a atenção dele com a gente e a forma como ele falava mostrou que era um cara diferenciado. Então, claro que naquele momento ali não era o momento de ficar exaltando o nome de Bolsonaro, na minha visão, né? A gente, como movimento pró-impeachment, tínhamos um objetivo a cumprir, que era tirar o PT do poder. A partir desse momento que o objetivo foi cumprido, aí entrou Bolsonaro. Então, o movimento Sergipe com Jair Bolsonaro, ele surgiu ali na época do movimento pró-impeachment, por Karina, Jáfia, pessoas que fizeram parte também do direito sergipano posteriormente, né? Júnior, o próprio Marcos, e aí eu comecei a me integrar com essas pessoas. Sim. E participar das ações que elas realizavam. A gente começou a fazer encontros aqui nos shoppings, com a camisa de Bolsonaro e tal. Fizemos a manifestação com o nome Sergipe com Jair Bolsonaro, que foi para o Senado, para o impeachment de Dilma ainda, na época do que o Senado ia fazer a votação. E essa manifestação não deu muita gente, e a gente percebia, poxa, muita gente não conhece Bolsonaro, muita gente ainda tem rejeição, porque dizem que ele é doido. Na época, Bolsonaro o quê? Ele pontuava nas pesquisas para presidente com 5%.
Então era algo realmente, aqui em Sergipe era muito incipiente, era uma bolha. Então eu falei com o Marcos, que era um amigo, né, do Sergipe com Jair Bolsonaro, eu digo, Marcos, a gente precisa criar um movimento que a gente consiga atrair quem é de direita, que é aquela galera que era pró-impeachment, aquela galera que foi para a rua contra o PT. A gente tem que trazer esse pessoal, e a gente não vai trazer esse pessoal se a gente disser que somos um movimento pró-Bolsonaro, porque muitas delas não conhecem, não sabem quem é, não acreditam que Bolsonaro possa ser uma solução para o país. E aí foi que surgiu essa ideia de criar o Direita Sergipana. A turma, estou aqui com o Marcos Aurélio, que fundou comigo o Direita Sergipana, ajudou a criar esse movimento. E nós estamos aqui no local que é simbólico, que foi o local onde aconteceu a primeira manifestação realizada pelo Direita Sergipana no final de 2016. Não é isso, Marcos? É isso aí. Eu conheci Flávio aí na militância lá em 2015. Ele já militava aí a favor do nome de Bolsonaro, junto com outros amigos. E aí o que foi que aconteceu? Depois nós sentamos, em 2016, nós sentamos e decidimos criar o Direita Sergipana, que seria um movimento que iria abranger as pautas de direita, além do nome de Bolsonaro. E assim, Flávio foi o que fez toda a preparação do movimento, parte de layout, logotipo, tudo mais. Essa logotipo que dá muito orgulho pro povo de Aracaju, de Sergipe, que lutou pelas pautas da direita. E aqui na Praia Formosa nós fizemos a primeira manifestação em favor da Lava Jato. E aí depois continuamos fazendo outras manifestações e, consequentemente, nós pegamos a representação de Bolsonaro. Muita gente não sabe, mas os políticos que estão aí hoje com mandato, que lutam aí pelo nome de Bolsonaro, todos só poderiam, assim, se dizer bolsonarista, porque em 2016 ou foi 2017, eu estive em Brasília lá, nós pegamos a representação de Bolsonaro e viemos para Aracaju com a missão de crescer o nome de Bolsonaro em Sergipe. Levamos o nome para Tarantela. Tarantela foi o primeiro político a abraçar o nome de Bolsonaro e Flávio fez parte de toda essa construção. Então, desde aí do partido onde Flávio resolveu a parte do DRAP do partido, resolvendo a questão da cota das mulheres, foi ele que reorganizou o partido burocraticamente. Então Flávio é uma pessoa muito importante, desde a primeira vinda de Bolsonaro até aqui Aracaju. Nós que trouxemos, né, Bolsonaro? Nós que trouxemos isso, fizemos um contato na época com Julian Lemos, que representava aí Bolsonaro no Nordeste, e trouxemos Bolsonaro a Sergipe através de Eduardo Guimarães, de seu filho Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro veio aqui para o iate numa linda festa, onde também teve a mão de Flávio. Flávio ajudou em toda a organização, vídeos que passaram nos telões. Flávio ajudou em toda a organização, a parte logística, Flávio estava. Flávio no início do movimento era um cara mais de bastidor, operacional, e depois eu me afastei do movimento, outras pessoas também, e Flávio assumiu essa parte de liderança, essa parte política do movimento. Hoje ele está aí como líder do Direita Sergipana, fazendo um belo trabalho. O movimento tem 8 anos e Flávio nunca desistiu. Passou por perrengues aí, eu me lembro que Flávio estudava lá na UFES, terminando seu curso aí na área de TI, e Flávio muitas vezes ia dormir 5 horas da manhã fazendo projetos aí para o Direita Sergipana e acabava atrasando aí seus projetos pessoais, e mesmo assim lutando, não dormia, ficava virado, mas mesmo assim nunca deixou de lutar pela pauta da direita. Enquanto outros aí militavam a favor de Brasil não sei o que lá, dono da Riachuelo, Flávio estava aí lutando sempre pelo nome de Bolsonaro e pela direita de Sergipe. Criamos o Direita Sergipana no final de 2016 e aí houve, né, a primeira manifestação que a gente puxou, foi a manifestação pró-Lava Jato, foi em defesa da Lava Jato, e estava todo aquele escândalo de corrupção, mostrando o que o PT fez, estava no auge da operação, né, porque em 2018 foi quando aconteceu a prisão do Lula. Então, em 2016 tinha saído o PT do poder, estava a Lava Jato acontecendo, se espalhando pelos outros estados, né, mostrando esquema de corrupção no Rio de Janeiro, em São Paulo, tudo que aconteceu, tudo que o PT fez com a Petrobras sendo revelado, e estava acontecendo um movimento de reação já da classe política. Quem não lembra dos áudios do Romero Jucá falando em estancar a sangria, aquele pessoal, aquela turma do MDB, até áudio de Aécio também, dos milhões. Então, foi muita coisa revelada, e esse sentimento de combate à corrupção do Brasil, ele estava se consolidando, né? Existiram vários movimentos ali que convergiram para que o Bolsonaro fosse
fosse possível, né? Para que o Bolsonaro fosse possível, para que a direita pudesse crescer e se fortalecer. Muitas das ações que a gente realizou ali naquela época, né, foram especialmente as manifestações, porque existia de fato o clima de que era necessário haver um movimento de massa, porque o que permitiu também o crescimento de Bolsonaro, além desse sentimento, foi criar aquela comoção através das manifestações. A gente fez carreatas e ainda antes da campanha eleitoral, uma coisa que você não vê, não é comum acontecer, né? Você fazer carreata antes da campanha eleitoral. A gente fez 2 carreatas que foram enormes, no começo de 2018. A gente aqui em 2017, como falei, fizemos a manifestação pro Lava Jato, fizemos manifestação pela prisão de Lula, fizemos panfletagem no centro da cidade, mostrando um panfletinho, um lado os valores da direita, do outro lado quem era conversando, né, com uma dessas pessoas que era próxima de Bolsonaro. No final, ainda quando criamos o movimento, ela se interessou, veio aqui no estado e disse, não, vocês precisam criar uma chapa para Bolsonaro porque ele precisa de deputados federais. Isso já estava aquele movimento de formação de um grupo político. A gente conseguiu, trouxe Tarantela, todas as pessoas que você viu na direita aqui em Sergipe, foi o direito de certa forma, passaram em algum momento ou outro pelo direito sergipano. Eu falo por mim. Fizemos manifestação, esse foi o Instituto Liberal, né, depois da criação do Elise, a favor da reforma trabalhista. Fizemos. Que era uma pauta aqui do deputado Laércio, né? Na época deputado. Na época deputado. E a gente fez um ato, né, de panfletagem defendendo, ou seja, a gente conseguiu, abrindo aos poucos a cabeça, através também das redes sociais. A nossa rede social hoje, Direita Sergipana, tem 26 mil seguidores, né? Mais de 26 mil. Isso fora o TikTok, já tem mais de quase 60 mil seguidores lá. Então, as redes sociais tiveram um papel fundamental nesse processo que aconteceu. Então, foram muitas coisas que a gente realizou. Direita Sergipana foi o primeiro movimento, em 2016, que a gente teve contato, né, com pessoas que eram próximas de Bolsonaro. Naquela época ali, quando a gente estava constituindo a direita aqui em Sergipe, buscando pessoas para poderem fazer chapa, parte desse grupo que ia fazer chapa para Bolsonaro na campanha de 2018, a gente trouxe muita gente, né? A gente trouxe o João Tarantela, né? Final de João Tarantela, que foi realmente um amigo até o último momento ali. Foi a primeira pessoa, acho que a primeira ou a segunda pessoa a saber do acidente que ele tinha sofrido. Então, é uma pessoa que eu tinha um apreço muito grande. E era um cara que ajudava muito o movimento, não só o movimento de direita sergipana, mas o movimento de direita em Sergipe. Para você ter ideia, né, uma dessas ações, né, que a direita sergipana fez foi em conjunto com ele e foi um marco, né, porque foi a primeira iniciativa dessa no Brasil, que foi a inauguração de um QG, um ponto onde as pessoas, onde tinha a plotagem lá de Bolsonaro, que inclusive a esquerda jogou tinta lá para poder... E quem cedeu o prédio para esse ponto foi Tarantela, ela que ficava ali na 10, né, na explosão, e era um local onde as pessoas podiam ir, né, para se reunir, né, para poder fazer encontros, para poder... A gente fez o lançamento de livro de um amigo do interior, né, que é o Cleiton, que era um cara que é libertário. A gente realizou reuniões, era um local realmente de apoio. Isso foi possível graças ao quê? A João Tarantela, ao trabalho que o Direito Sergipana desenvolveu. Então, nós trouxemos João Tarantela, trouxemos Valdir Viana, né, que fez parte do PSL, e trouxemos várias pessoas, a professora Jovanca, trouxemos todos os grupos de direita, né, sendo modéstia à parte, né, os grupos de direita aqui em Sergipe, grande parte, eu ou fiz parte ou ajudei a fundar, de alguma forma, né, o Instituto Liberal, né, que a gente estava comentando, eu também ajudei a criar o Instituto Liberal. Eu falo por mim, que a primeira vez que eu me dei conta da relevância de Bolsonaro, e você sabe muito bem dessa história, eu dou muito crédito ao programa Custe o que Custar, o CQC, na Band, para meu amadurecimento no nível da política, no sentido de que, bom, eu vim de família pobre, origem humilde, assim como você, e não tinha muito tempo para estar na área da política, porque a gente tinha que trabalhar, tinha que ajudar em casa e tudo mais. Mas quando surgiu o programa CQC, que era toda segunda-feira à noite na Band, eu lembro eu com um amigo meu chamado Toninho, a gente assistia, e ali tinha algumas entrevistas que o CQC fazia em Brasília, que era com o deputado, na época ainda, o deputado federal Jair Bolsonaro. Mas, no meio de 500 e tantos deputados, Bolsonaro era apenas mais um. Mas teve um momento na minha vida, e aí eu vou jogar a pergunta para você, que foi quando eu percebi que esse cidadão estava incomodando uma parcela interessante da população. Eu lembro que na época eu era coordenador estadual do EPL, assim como você, né? Meio que nossas histórias meio que se cruzam, porque o caminho que você traçou, eu segui, meio que passando o bastão, né?
Então você foi coordenador do EPL, eu também fui. Fui E aí- do Instituto Liberal, a gente fundou o Instituto Liberal fundamos Sergipe, né? juntos. E Aí lá passei a no presidência para EPL, você. Eu lembro que Estudantes pela Liberdade, a maior organização estudantil Sim. liberal do mundo, eu, coordenador estadual, fiz convoquei, encontro, né? uma reunião na sementeira com os novos membros. E eu fui. E aí Flávio me aparece com uma camisa branca, com a foto de um cidadão, que eu já reconhecia que era Bolsonaro por conta do programa CQC, mas não tinha dimensão nenhuma de quem, assim, da pessoa em si. Essa foto foi publicada no perfil oficial do EPL, já que eu era o administrador da página, e na mesma hora eu fui chamado a atenção nos grupos do EPL ao redor do Brasil, como pode um coordenador do EPL deixar um indivíduo aparecer com a camisa de Bolsonaro, que defende a ditadura, que defende não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aquilo chamou minha atenção e eu sustentei o meu posicionamento no sentido de que não é um grupo liberal, então o cara tem direito de ir com a camisa dele e que as pessoas tenham o discernimento de escolher se vão seguir ou não o cidadão aí, se vão querer votar nele para presidente na eleição de 2018, que se confirmou mais à frente quando ele foi candidato. Mas, Flávio, eu trouxe toda essa... Por conta disso, eu fui descartado de ser coordenador local. Então, porque assim, essa não foi a primeira vez que você foi, digamos assim, convidado a se retirar ou que você não foi bem-vindo em um determinado grupo político. Tem várias polêmicas envolvendo vossa pessoa, né? Entre elas, você fez parte do MBL. Exato. Você fez parte, na época, do que era o partido de Bolsonaro, o tal do PSL. Sim. Você fez parte também de um movimento que tentou, de certa forma, penetrar candidatos e vereadores aqui na Câmara Municipal de Aracaju de direita. E, de certa forma, você teve algumas passagens traumáticas em todos esses grupos. Exato. Primeiro eu queria falar do MBL, que até hoje é um meme, inclusive, a nível nacional. O cara lá de Sergipe. O cara lá de Sergipe. Que é um áudio do próprio Renan Santos. Renan Santos, um dos fundadores, um dos cabeças do Movimento Brasil Livre, fazendo uma menção indecorosa a Flávio do Direita Sergipana, hoje Direita Sergipana. Mas eu queria que você me contasse, Flávio, como é que você foi parar no MPL, como é que deu sua saída do MBL, como é que você foi parar no PSL, como é que você conseguiu ser expulso do PSL também, ou seja, quero que você contasse um pouco dessas suas aventuras. Então, não é uma coisa que o Olavo de Carvalho falava, né? O poder, de fato, é você ter as ferramentas para poder exercer o poder, né? Então, e nesse processo, surgiu a oportunidade também de fazer parte do MBL, porque o MBL tinha uma coordenação aqui em Sergipe que a galera estava saindo, entendeu? As pessoas não tinham tempo, não queriam... Foi um rapaz de Lagarto, né, João Felipe, que falou comigo, poxa, Fábio, você não pode assumir, porque realmente eu não tenho condições mais, estou querendo sair e tal. E aí acabou que o Pavanato, né, que é inclusive hoje o Pavanato está com o Bolsonaro, né, aí junto com o Fernando Holliday, ele me chamou para fazer parte, cara, assuma aí, velho, e tal, você, e pra gente dar apoio e tal. Eu, não, beleza, vou pegar essa bomba aí. Aí peguei a coordenação do MBL, fizemos ações pelo MBL aqui, como o projeto Escola Sem Partido, por exemplo, que a gente levou para a vereadora Emília na época. Também levamos outras pautas, né? Teve audiência pública, né? Um dia a esquerda foi ali hegemônica, né? Irã Barbosa convocou essa audiência pública para falar do Escola Sem Partido e só levou gente de esquerda. A gente ficou lá 5 pessoas para defender a pauta, né? Então a gente encarou, ou seja, realizamos algumas ações pelo MBL e dentro desse contexto, o que aconteceu? Estava acontecendo a nível nacional uma treta pela marca do MBL que ela envolvia Alexandre Frota. Que hoje em dia todo mundo sabe, e também eu nunca levei a sério aquele cidadão. Só que na época ele quis pegar a marca do MBL e por ele ser, e inclusive é importante deixar claro isso, né? Apesar do Frota ele ser realmente um cara que não vale nada, é importante lembrar que o MBL ele nasceu em Maceió. Foi o Movimento Brasil Livre de Maceió que surgiu em 2014, na época do movimento pro impeachment, e aí houve uma divergência entre eles e uma divisão. Ficou o Movimento de São Paulo como MBL, e o movimento aqui em Maceió como o Movimento Brasil, que existe até hoje. E aí, por conta disso, começou a disputa pela marca, né, MBL e tal. Então, esse é um adendo só, né, para mostrar que quem rompeu foi o pessoal de São Paulo, foi o próprio Kim Kataguiri, aquela turma lá que cuida do MBL até hoje, né, Renan Santos, que decidiram seguir o caminho deles, e aí eles chamaram, né, nessa época, como eu falei, o Pavanato me chamou para fazer parte da coordenação, eu fiz as ações e tal, só que participei também do congresso deles em 2017. Nesse congresso eu comecei a ver de fato o que era o MBL, pelo comportamento deles, pela forma deles se portarem com os seguidores ali, fazendo gritos de guerra que diziam
que como se o MBL fosse responsável pelo impeachment de Dilma, como se sem eles não acontecesse nada no Brasil, como se eles fossem realmente os donos da direita. Isso me causou um certo espanto de, poxa, peraí, isso aqui tá bem estranho, hein? Aí eu comecei a desconfiar e Eles tal. arvoravam para si um resultado, um produto que não necessariamente era só deles. Não necessariamente. Até porque cá em Sergipe você mesmo havia feito lutas sem o MBL. Sim, sem MBL. E tinha feito conquistas relevantes, interessantes aqui no estado de Sergipe, que não necessariamente passavam pelo MBL. Então, ou seja, existia a tentativa de monopolizar, arrogância, né, talvez. a arrogância, a tentativa de monopolizar a direita, e havia esse conflito pela marca, e houve também ali o rompimento deles com o bolsonarismo, por conta do Frota, que está lá naquela época ali do lado de Bolsonaro, né? Então, quando eu cheguei aqui, depois do congresso do MBL, eu fui convidado a me retirar, né? Teve uma pessoa, a coordenadora do Espírito Santo, né, que me colocou no grupo da Nacional. Eu fiquei nesse grupo apenas um dia. E aí o Pavanato veio no meu privado, disse, cara, a gente não aceita mais quem é bolsonarista e tal, estamos expurgando, e tem o áudio do Renan Santos, vamos expurgar e tal, falando aquelas coisas, depreciando realmente quem é seguidor, quem era apoiador de Bolsonaro na época. E o Pavanato me convidou e disse, cara, você ou fica no MBL, ou você fica como apoiador de Bolsonaro. Então eu disse, cara, se você está me dizendo que eu tenho que escolher, eu vou escolher Bolsonaro. Então, quem está me fazendo escolher é você, então não vou de forma alguma, até porque eu não acreditava, como falei, já tinha essa desconfiança do MBL, peguei, caí fora, deixei a coordenação, o movimento seguiu com outras pessoas, mas, cara, e hoje em dia eu digo, eu não faço questão de ter um MBL do meu lado, e quando eles chamarem para fazer parte de qualquer coisa, para me unir a eles, eu não vou, porque é um movimento que traiu o Brasil. E hoje as próprias pessoas que fizeram parte do MBL, como o próprio Holliday, o Pavanato, que foi o Pavanato que me expulsou do MBL, hoje está com o Bolsonaro, está no PL. Então, essas próprias pessoas reconhecem que o MBL... tempo é o senhor da razão. Exato, né? Então, eu acho que hoje em dia isso mostra de que quem é o MBL, que eles não estão nem aí para o Brasil, o projeto deles é um projeto político e de interesses próprios. Ou seja, não tem a preocupação deles. Se eles tivessem preocupação com o Brasil, em 2022 não teriam declarado voto nulo e não teriam perdido mais tempo batendo em Bolsonaro do que no próprio Lula. Então, para mim, é um movimento que não merece menor credibilidade e menor respeito. É um movimento que está aí pelo poder. Se precisar se unir à esquerda, como eles fizeram para pedir impeachment de Bolsonaro, eles vão se unir. Se precisarem se unir ao Centrão, com Rodrigo Maia, como o próprio Kim disse que a nota de Rodrigo Maia era 8, né, e a nota de Bolsonaro era 5. Então, o cara que precisa se unir ao Centrão, ele vai se unir. Ou seja, é um grupo que está pelo poder e não por pauta, por ideologia. É um movimento que é um movimento de si próprio. Infelizmente, o tempo, como o Leonardo falou, o senhor da razão está aí, né, para quem quiser ver, e eu não faço questão de estar junto com eles, debater, beleza, se for necessário a gente debate, Sim. Mas não me unir a eles em qualquer tipo de ato. Eu organizo as minhas coisas, com direito à sergipana, e eles façam as coisas, os atos deles, né. Não só o tempo é o senhor da razão, Flávio, como o tempo, infelizmente, da nossa entrevista, ele está se encerrando e ele é curto, e certamente essa aqui é a primeira parte, porque, como o Flávio falou, inclusive, Flávio, a gente poderia ver mais à frente uma possibilidade de tentar, quem sabe, fazer um livro contando a história, Sim. seja do direito sergipana, do movimento seja da direita do movimento da direita em Sergipe, e eu quero com muito, já me auto-convidando, participar certamente da construção desse livro. E, bom, essa aqui, acredito eu, é a primeira parte dessa nossa entrevista. A gente vai comentar ainda sobre outros assuntos numa outra. Acho que a do PSL ainda dá, né? Que ele falou 10 minutos, né? Bom, fica a seu critério. Você quer falar sobre a discussão do PSL? Bora falar, porque essa pauta acho Pronto. que é mais tranquila e resolve também. Como é que se deu essa questão da sua ida ao PSL e a futura expulsão? Como eu falei, né? Quem de fato trouxe o movimento bolsonarista, quem fez o movimento bolsonarista crescer, fomos nós, direita sergipana. A primeira vinda de Bolsonaro para Sergipe, quem conseguiu fomos nós, direita sergipana. Bolsonaro veio aqui em julho de 2018, né? Foi junho de 2018. No Yacht Club. No Yacht Club. Lotou, exato, deu espaço o evento. Para quem quis. Naquela época ali, as pessoas, todo mundo, de alguma forma, fazia parte do direita sergipana, porque era o grupo que realmente aglutinava a direita, né? Então, naturalmente, o direita sergipana, ele acabou compondo o PSL. Só que as pessoas que comporam o PSL foram as pessoas, o grupo político, né, digamos assim, né, não foi hegemônico, né, foram pessoas de matizes diferentes, de matizes diferentes, né, interesses diferentes. E aí, dentro circundavam o direito sergipana, mas que talvez tinham interesses outros. Tinham interesses outros, exatamente. Do movimento em si.
E aí o Tarantella, né, ele pegou a presidência do PSL, só que ele foi bem, ele realmente teve os erros dele, o Tarantella teve realmente erros dentro do PSL, de não ter o cuidado de assumir, de assumir de fato, poxa, eu sou presidente, eu tenho que tomar as ações dentro do partido. Ele estava preocupado também com a candidatura dele para governador na época, e aí o grupo que estava divergindo disso, que era o grupo do Valdir, esse grupo, ele acabou que se organizando para poder tirar o Tarantella, derrubar o Tarantella e pegar o partido. E nessa questão toda, a gente estava no meio de uma campanha eleitoral, porque a campanha de 2018 ela já havia começado de fato. A gente já, como eu falei, a gente fez as carreatas no começo de 2018, o grupo realmente estava unido naquela época, e foi acontecer esses problemas após o partido, a gente assumiu o partido, porque as conversas iniciais, né, era para o Patriota e tal, a gente chegou até a ir para o Patriota, e o Bolsonaro mudou para o PSL ali, acho que foi em janeiro ou fevereiro de 2018. Foi já em cima da hora, já no fim da janela. Então a gente não teve, de fato, a possibilidade de se organizar plenamente para poder assumir o partido. O partido não tinha recurso, o partido estava com problemas financeiros de contas bloqueadas, porque a gestão anterior do partido havia deixado dívida, não tinha prestado contas, né? Se eu não me engano, esse é o real problema do partido. Então o partido não recebeu recurso da Nacional, a gente estava no meio da campanha eleitoral, essa série de problemas acontecendo, e aí veio a derrubada do Tarantella, e quem assumiu foi o grupo do Valdir, né? Com autorização de um coordenador que havia aqui do Nordeste, que depois veio atrás de Bolsonaro, que foi o Julian Lemos. Mais uma vez o tempo Senhor da razão. Senhor da razão. Então, esse grupo que pegou o PSL colocou Cassini como candidato a governador. O Cassini, no segundo turno, declarou apoio a Haddad e a Belivaldo. Esse infame vídeo dele, né? Até hoje. E a gente, mais uma vez, mostrou, né, que a gente já foi chutado do PSL simplesmente porque eu não aceitei, de fato, que o Tarantella ele fosse meio que excomungado do partido. Eu ajudei o partido, eu ajudei a salvar a chapa do PSL, porque na época, apesar dos erros do Tarantella, quem cometeu o erro principal, o erro maior de não cadastrar mulheres suficientes na chapa, dentro da cota de 30%, foi a turma do grupo do Valdir Viana. E por conta desse erro, a chapa do PSL foi impugnada, a gente começou a buscar soluções eu estudei jurisprudência, vi que tinha jurisprudência no TSE para conseguir salvar. Então, quando eu fiz esse processo, né, busquei mulheres, filiar no partido, conseguimos salvar a chapa, que houve a decisão da chapa ser salva, né, do partido estar apto para poder concorrer. Aí veio a notícia, não, você não faz mais parte e tal. E aí foi isso que aconteceu, né? Então, esse é o resumo da ópera em relação a essa situação do PSL. Realmente foi muito desagradável fazer parte disso, e dentro de uma campanha eleitoral que eu gostaria mesmo de ter me dedicado ainda mais para Bolsonaro. Porque o meu objetivo era eleger. O que é curioso é que, e a gente caminha para o final, em definitivo, dessa primeira parte da entrevista, que mesmo com todos esses pesares que você lutou, que você enfrentou, que você passou, ainda assim a votação de Bolsonaro a nível presidencial em Aracaju, na capital, foi muito expressiva. Foi 40% no primeiro turno. Não conseguiu, infelizmente, eleger deputados federais, deputados estaduais, mas ainda assim, ou seja, é uma prova de que o trabalho do direita sergipana trouxe frutos, trouxe resultados. E só não trouxe mais porque o PSL, infelizmente, por conta da desorganização... Sim, claro, não tenho dúvida disso. É justamente isso que eu acho que se Bolsonaro botasse uma pedra em 2018 para ser candidato com o apoio dele, a pedra seria eleita. O PSL não conseguiu eleger ninguém, né? Então, uma chaga que a direita como um todo carrega aqui em Aracaju em si. Mas é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Realmente eu achei importante a gente fazer esse registro aqui sobre a história da direita aqui no nosso estado, sobre a militância da direita sergipana. Então, valeu a todos que acompanharam. Agradecer ao professor Leonardo, que veio aqui fazendo esse favor, entrevistando, contando também um pouco, né, tudo que aconteceu. Siga Flávio da Direita Sergipana para mais vídeos como este. O candidato a vereador da direita.